Fórmula 1 2005. Com a Globo, você chega na frente. Não perde mais, não perde mais. Espantou o azar de Raikkonen. O homem de gelo não derrete facilmente. Lá está ele de novo na briga. E agora o desafio é resistir ao verão de 45 graus no coração do antigo Império Bizantino. Grande Prêmio da Turquia. A estreia de um novo país no circo da velocidade. GP da Turquia, direto de Istambul. Ao vivo, a partir de agora, na tela da Globo. Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do circuito de Istambul Park, a 50 quilômetros do centro da cidade de Istambul. O centro da cidade de Istambul, aqui na Turquia, fica do lado europeu. Todo mundo na Fórmula 1 por lá, atravessa a ponte sobre o Estreito de Bósforo, passa para o lado asiático, a única cidade do mundo que amanhece na Ásia e anoitece na Europa, dividida em duas partes. Atravessando para o lado asiático, pega-se uma autoestrada e se cai no caos estabelecido. O maior engarrafamento dos últimos 20 anos na história da Fórmula 1. Por isso, muitos lugares vazios ainda na arquibancada. Presença grande de público, mas ainda muita gente tentando chegar. Aqui é o autódromo, um mar de carros e uma confusão generalizada. Dos portões para dentro, um autódromo maravilhoso, perfeito, elogiado pelos pilotos. Você está vendo aí o primeiro-ministro Erdoğan Borglu, primeiro-ministro muito querido aqui na Turquia, sendo aí saudado e saudando o torcedor. Ele que foi importante na negociação com o Bernie Ecclestone para trazer o Grande Prêmio da Turquia para cá, que é um passo, a tentativa da Turquia de entrar para o mercado comum europeu. Este é o empresário do Schumacher. Mas então, dos portões para dentro, uma maravilha. Dos portões para fora, o caos estabelecido. Vamos lá. Temperatura 30 graus. Temperatura da pista 45 graus. Daqui a pouquinho, todas as emoções do Grande Prêmio da Turquia, que promete demais. Agora há pouco, o repórter Pedro Massan conversou com o Felipe Massa, que vai largar na 8ª posição, vai largar muito bem. Vamos ver o que ele tem a dizer. Felipe Massa, você está largando numa posição melhor até do que você imaginava, né? Saindo aqui do 8º lugar, já na região dos pontos, o que você pode esperar para essa corrida? Eu espero fazer uma boa corrida, a posição de largada é boa, largando na 8ª colocação é muito bom para a Sauber. A corrida vai ser complicada, quente e espero manter um ritmo bom para tentar chegar no final e marcar ponto. Lógico, sempre marcar ponto é uma posição difícil para a Sauber, mas eu acho que a gente tem chance nessa corrida. Você gostou muito dessa pista aqui de Istambul? Qual é o principal trecho aqui? O que você espera encontrar na prova? Gostei, é uma pista sensacional, acho que tem um pouco de tudo, né? Tem um pouco de China, um pouco de Suzuka, um pouco de Spa, um pouco de Brasil. Então tem muitas curvas de alta, de baixa, freada forte, ponto de ultrapassagem, subida, descida. Então é uma pista muito legal, diria uma pista completa. Obrigado, Felipe. Galvão. Muito bem. Na pole position vai largar o Raikkonen, Fisichella ao lado dele na primeira fila, Alonso em terceiro, Montoya em quarto. Barrichello vai largar na 11ª posição, Schumacher é apenas o 19º, trocou motor. Daqui a pouco a gente explica, porque daqui a pouco nós voltamos para 58 voltas deste Grande Prêmio da Turquia. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando em definitivo, repetindo, 30 graus a temperatura ambiente, 46 graus a temperatura da pista. O Grande Prêmio da Turquia, você está vendo aí o grid largado. O Raikkonen larga na pole position, é o grande favorito com a McLaren 1:26.797. Fisichella da Renault em segundo, em terceiro Alonso da Renault, em quarto Montoya da McLaren, em quinto Trulli da Toyota, em sexto Heidfeld da Williams, em sétimo Mark Webber da Williams, em oitavo Felipe Massa da Sauber, em nono Ralf Schumacher da Toyota, em décimo Christian Klier da RBR. A segunda página atrás, Rubens Barrichello em 11º da Ferrari, Coulthard da RBR em 12º, Jason Button não foi bem a BR em 13º, 14º para Thiago Monteiro da Jordan, 15º para Albers Minardi, 16º para Villeneuve
da Sauber. Ele rodou na grande curva de alta velocidade, são 4 curvas em seguida. Dormons da Minardi em 17º, Kartkian da Jordan em 18º, Schumacher também rodou e aproveitou, trocou o motor, larga em 19º. E Sato foi punido porque demorou demais na pista, vai largar, portanto, na 20ª posição. Os carros vão partir agora, nesse momento, para a volta de apresentação e aquecimento de pneus. Quer ver uma coisa? Vamos buscar uma imagem fora do autódromo. Olha, eles estão na volta de apresentação. Você vai ver o que está acontecendo. Tem gente andando pelo meio do mato, tentando chegar de qualquer jeito, abandonou o carro. Ainda tem engarrafamento, carro parado para tudo que é lado, gente tentando chegar. Mas muita gente mesmo vai ficar de fora e não vai assistir, pelo menos no começo do Grande Prêmio da Turquia. Alonso tem 87 pontos, Raikkonen tem 61, Schumacher vem a seguir na pontuação com 55, Trulli 36. Aí a sequência você vê a posição dos pilotos, daqui a pouco você vai ver a posição das equipes no campeonato. Uma corrida que promete, Reginaldo Leme, principalmente por aquela curva, que na realidade são 4 curvas em uma só. 4 vezes eles buscam o tangenciamento numa curva praticamente de pé embaixo, perto dos 250, que tirou muita gente, que separa os homens dos meninos e que vai fazer diferença nessa corrida. Com certeza vai fazer muita diferença. Bom dia, amigo da Globo. É uma pista muito interessante, obstáculos de sobra, é muito fácil chegar ao erro. E é uma corrida em que, pelas simulações das equipes, uma corrida com 2 paradas significa 2 segundos mais rápida do que com 3. Isso na simulação de computador. A ver como são as coisas na Fórmula 1. Faz pouco mais de meio ano, a Ferrari era aquela temida Ferrari, 6 vezes campeã consecutiva de construtores. O resto parecia uma segunda divisão na Fórmula 1. Em 2005, ao contrário, a gente já teve uma Renault, que era chamada de um tipo de uma Ferrari azul e amarela. Hoje a McLaren está de volta aos tempos, quase aos tempos de Senna e Prost, mas no mínimo aos tempos de Hakkinen, também campeão do mundo, aliás, bicampeão. A pole de Kimi Raikkonen foi conseguida com muita facilidade. A Renault ainda fez muito, em um segundo e um terceiro lugar, já que o Montoya não ajudou como deveria ajudar o Raikkonen. E a Ferrari hoje se vê com o Rubinho na 11ª posição e o Schumacher com o 9º tempo, largando em 19º porque trocou o motor. 30 graus, 46 a temperatura da pista, uma corrida que promete muito. A primeira curva é complicada, é travada, os carros vão partindo. A curva é próxima do ponto de largada. Esse é o S que traz para a reta. Como disse o Felipe Massa, tem subida, tem descida. Já o Luciano Burti vai fazer a primeira participação dele. Você vê aí o Flávio Briatore. Você vê o Schumacher, imagino que o Schumacher vai aprontar largando da 19ª posição. Ele rodou, ficou sem tempo, então preferiu trocar o motor. Não larga em último porque o Sato foi punido, porque demorou demais para voltar para os boxes e atrapalhou a volta do Mark Webber. Você viu o Ron Dennis andando preocupado ali, de um lado para o outro, andando preocupado. A McLaren tem o melhor carro, mas não tem confiabilidade. Muitas vezes deixou seus pilotos na mão nas primeiras posições nesta temporada. Aí a expectativa da Toyota. O Sato vai ali para o box, ele já largava na última posição. Vai ali para os boxes, vai largar dos boxes. Está com os pneus sendo aquecidos ali. Aproveita porque aí já põe combustível. Porque botar combustível pode, ele já põe combustível e muda completamente, já que tem que largar em último. Vamos lá, vamos para a largada. Sobe o giro dos motores, terceira, quarta luz, quinta luz vermelha. Vão se apagar, vamos para a largada. Hakkinen na primeira fila, Fisichella, Renault sempre larga muito bem. Hakkinen se defende, Fisichella vem por fora. Lá vem por dentro Alonso, ele no meio dos dois. Fisichella pula, Hakkinen se defende, Alonso é o terceiro. Montoya sustenta a 4ª posição. E olha ali, o Felipe Massa ficou, hein? Tinha tudo para fazer a melhor corrida dele na Fórmula 1, se tocou, já perdeu parte do carro. Deu um toque na primeira curva, a gente vai ver daqui a pouco. Eu dizia que a primeira curva era complicada. Raikkonen, Fisichella, Alonso, Montoya. Ficou o Felipe Massa. Depois nós vamos ver exatamente com quem ele se tocou. Perdeu um pedaço do carro. Aí os dois carros da RBR e o Coulthard já botando pressão para cima do cliente. O Fisichella sustentou a primeira posição. Rubens Barrichello ganhou uma posição, vem ali na 10ª posição, ele que largou em 11º, exatamente a posição do Felipe Massa. O Fisichella é o primeiro, o Raikkonen é o segundo, Alonso é o terceiro, Montoya é o quarto, Trulli é o quinto, Heidfeld é o sexto. Manteve a posição dele.
O sétimo é o Clio, o Coulthard o oitavo, o Mark Webber caiu para nono, o Barrichello é o décimo. Felipe Massa, 18º. E aí, olha só, Kimi Räikkönen partiu para cima do Fisichella. Partiu e passou. Já recupera, ainda na primeira volta, ele já recupera a primeira posição. Passa na frente Kimi Räikkönen, fez a ultrapassagem, a pista tem ponto de ultrapassagem e promete. Räikkönen, Fisichella, Alonso, Montoya, Trulli, Heidfeld, Klien, Coulthard, Mark Webber, Barrichello em décimo. Schumacher já é o 11º, lá vem o Schumi. Schumacher já é o 11º, Button é o 12º. Felipe Massa foi para o boxe. Vamos ver se ele tem condições de voltar. A corrida dele já ficou estragada. A corrida dele ficou estragada. Ele deu um toque na zebra e vamos esperar uma repetição aqui para que a gente possa definir. Olha só como o Montoya também parte para o ataque. Também vai para cima do Alonso. O rendimento das McLarens é muito mais forte. E eu tô aqui com a pulga atrás da orelha de que o Räikkönen vai para 3 paradas. Veja que ele já vai abrindo. O Alonso com impressão para cima do Fisichella. O Montoya é o 4º colocado, mas o Montoya já ameaçou. Aparece esse gráfico agora, você vê quem está ganhando posição, quem mantém posição, quem está perdendo. As Renault já trocaram de posição. Aí o Alonso já faz a ultrapassagem em cima do Fisichella. A equipe falou, é aí mesmo, deixa passar. Evidente, foi troca de posição mesmo, não foi disputa não. E agora o Fisichella vai tentar segurar o Montoya, que vem com muita ação. Segunda volta completada. Felipe Massa colocou o bico e voltou à pista. Räikkönen faz a melhor volta, 1:28.881. O Alonso 1:29.5. O Fisichella deixou passar o Alonso ali, 1:30.2. O Montoya 1:29.7. Rubens Barrichello vem na 10ª posição, virou 1:32.2. E ele está 1:2.9 atrás do Mark Webber, que é o 9º colocado. E o Schumacher está exatamente atrás do Rubinho, já empurrando o Rubinho ali. É uma pena que a câmera não esteja mostrando essa boa disputa. É a primeira disputa do Rubinho com o Schumacher desde que o Rubinho foi anunciado fora da Ferrari no ano que vem. E o trabalho do Fisichella é nitidamente segurar o Montoya, porque o Montoya, o que ele não fez no treino, vai ter que fazer na corrida a favor do seu companheiro. O Räikkönen já vai abrindo. O Alonso tenta acompanhar e o Montoya bota a pressão para cima do Fisichella. Vamos para a terceira volta. Luciano Burti. A corrida promete muito, Luciano Burti. Já tivemos a ultrapassagem. Veja só, do Räikkönen para cima do Fisichella. E vinha também o Alonso tentando ali na balada. A pista tem pontos de ultrapassagem. É verdade, bom dia a todos. A pista tem ponto de ultrapassagem. É verdade, Galvão. Acho que a corrida tem tudo para ser emocionante, porque você vê que agora o Alonso consegue imprimir um bom ritmo, quem sabe até consiga acompanhar o Räikkönen mais de perto. O Montoya com certeza vai ter que brigar com o Fisichella pela terceira posição. O Schumacher vem fazendo, eu acompanhei um pouquinho as imagens de fundo, o Schumacher vem fazendo um começo de prova bem agressivo, ele conseguiu ultrapassar inclusive o Jason Button. Então acho que tem tudo para uma corrida emocionante, com muita disputa. O Rubinho tem uma estratégia de 2 paradas, como vocês já disseram, a melhor estratégia para essa prova. Ele deve estar parando pela volta 23. Então vamos ver o que acontece, mas acho que promete muito e a pista mostrou que tem mais pontos de ultrapassagem do que parecia assistindo ao treino. Quem botou o Felipe Massa fora das posições ali da corrida foi o Mark Webber. Ele largou mal, o Felipe largou mais forte que ele. Veja como o Felipe ficou lá fora, isso aí é repetição, foi perdendo pedaços do carro. No momento em que passa ali o Schumacher, o Mark Webber largava em 7º, o Felipe Massa em 8º. O Felipe largou com mais ação do que ele, colocou por dentro e o Mark Webber foi, espalhou ele para a grama, foi lá para fora. O Schumacher até desvia de pedaços do carro do Felipe Massa ali. Aí você vai vendo o Barrichello, tem o Jason Button que fez a ultrapassagem em cima do Schumacher. Faz tempo que a gente não tinha uma corrida com tantas ultrapassagens assim no início. O Mark Webber já passou o Coulthard, o Mark Webber é o 8º. O Jason Button agora passa o Schumacher, fica entre Barrichello e Schumacher. Já tivemos a ultrapassagem. E vai ter outra, olha lá. Do Räikkönen em cima do Alonso. E agora o Jason Button passa o Rubinho. O Rubinho está mais pesado. Vai teoricamente para 2 paradas. Jason Button está indo para 3 paradas teoricamente.
Isso com 4 voltas completadas. A melhor volta é do Raikkonen, 1:27.289. Ele acaba de fazer a melhor volta na volta de número 4. Eu já dei essa informação, eu vou até repetir. Quem tiver para 3 paradas não tá jogando inteligentemente, porque a simulação de computador mostrou que com 2 paradas a corrida seria 2 segundos mais rápida. É uma diferença grande. Nesse momento, o Raikkonen tem 1 segundo e 2 de vantagem para o Alonso. O Alonso está andando muito rápido. Vamos ver. Eu confesso que é impossível, porque o piloto dentro ele tem condições de ouvir melhor do que essa captação do áudio. No treino, depois da volta, você consegue. O piloto vem com giro baixo do... Olha a gente andando na terra aí, ó. Você está vendo ali gente o Fisichella andando na terra. Você vê o Alonso aqui na recuperação da imagem. Foi no momento da ultrapassagem do Raikkonen em cima do Fisichella. Ele deu a pisada na terra, o Raikkonen passou. E depois como ele abriu ali para o Alonso. Vamos tentar ficar bem de olho aqui para mostrar para vocês cada vez que for recuperação de imagem. Porque está entrando em velocidade normal, sem o slow motion e sem nenhum efeito. Mas a gente tem que inclusive adivinhar quando vem a repetição. Coisas de um primeiro grande prêmio, de qualquer forma. Se bem que a geração é da FOM, da Fórmula One Management, a empresa que dirige a Fórmula 1. E olha só, BMW ali. Já tem o pneu furado Heidfeld. Pneu traseiro, aí pode trocar. Nesse caso pode trocar. Uma vez. Mas não pode reabastecer. É a regra que está vigorando desde o princípio do ano. E o pneu que trocou também não pode ser novo. Alonso está andando mais rápido do que o Raikkonen. Raikkonen fez essa volta 1:27.3, Alonso virou 1:27.1. Fisichella, que é o terceiro, virou 27.3. Montoya, que é o quarto, virou 27.8. Trulli, que é o quinto, virou 27.8. Você está acompanhando aí a classificação. O Klein é o sexto, virou 28.8. Mark Webber é o sétimo, virou 29.1. O Coulthard é o oitavo, virou 29.1. Jenson Button é o nono, virou 28.3. Barrichello é o décimo colocado, virou 1:30.1. Também não é tão ruim assim não, porque o Schumacher vem atrás dele, virou 29.7. Felipe Massa está virando 29.7 também. Está na 20ª colocação. São 6 voltas completadas no total de 58 voltas e a corrida promete demais. São as emoções da Fórmula 1 que chegam pela primeira vez à Turquia. Está na 7ª. E foi esse aí atrás que jogou Felipe Massa para fora da pista. E tirou o Massa da possibilidade de fazer a melhor corrida dele na temporada. Já vem fazendo um bom ano, será o piloto da Ferrari na próxima temporada. Barrichello será piloto da BAR, tudo isso já está definido. E ali pisa na terra, meu amigo, e joga mais terra. A pista é suja. O autódromo ficou bonito. Nas áreas de escape, ele vai para cima agora para tentar a ultrapassagem, ó. Tirou de lado e agora passou bonito. Tem ponto de ultrapassagem. É um show o circuito. Webber pula para a 6ª posição. Deixou o Klein de novo para o Coulthard. E o interessante nessa disputa interna, não é uma briga, mas dessa disputa interna entre o Klein e o Coulthard, é que o Klein em 10 vezes largou 6 na frente do Coulthard e está na frente dele na corrida. Mas quem assistiu ao treino ontem, ouviu a gente avisando aqui, dizendo aqui, de que a Williams estava leve. Os 2 carros da Williams estavam leves. Então você viu ali, nesse momento está mais leve o Mark Webber em relação ao Klein. Aí aquela forma como que ele passou tranquilamente, Burt. Foi excelente a manobra do Webber, foi muito agressivo em frear por fora e conseguir ultrapassagem. Talvez esteja assim um pouco mais leve, por isso tem um bom desempenho. E o interessante também é ver o Alonso conseguindo acompanhar o Raikkonen
sendo que a equipe pediu para ele economizar combustível, ou seja, eles devem estar pensando em economizar o máximo de combustível e conseguir fazer a parada depois do Raikkonen para durante o pit stop tentar a ultrapassagem. Você está vendo ali o Ralf Schumacher. Ele está ali brigando com Minardi e Jordans. O Ralf ficou para trás também, porque o Mark Webber largava em sétimo, o Felipe Massa em oitavo e o Ralf Schumacher em nono. E o Ralf Schumacher naquela confusão para não bater caiu para último. E agora vem se recuperando, está na 16ª posição. Agora a melhor volta da corrida é de Fisichella. E cada trecho da pista tem um dono. No primeiro trecho, o mais veloz é o Raikkonen, depois é o Alonso e no terceiro é o Fisichella. Aí você vê a ultrapassagem do Jenson Button e vai ver de novo em cima do Coulthard. Veja como ele tira de lado e passa. Essa RBR tá pesada, hein? Olha só. O Coulthard largou em 12º. Webber. Aí agora o Webber vai lento. Eu tava olhando aqui para dizer que o Coulthard largou em 12º. Outro pneu do mesmo lado. Se não for recuperação, né? Só falta ser sem avisar, né? Mas aí não, é o carro do Mark Webber, é outro da mesma equipe. E aí, veja que ele passou ali, o mesmo pneu traseiro direito, a mesma coisa que aconteceu com o Heidfeld, acontece com o Mark Webber, ele vai tentar levar o carro para os boxes. E o Webber está de pneu duro, hein? O Heidfeld está de pneu mole, mas o Webber de pneu duro. Eu dizia que o Klein largou em 10º e o Coulthard em 12º. São os dois pilotos da RBR. Raikkonen é o primeiro, Alonso é o segundo, Fisichella é o terceiro, Montoya é o quarto, Trulli é o quinto, Klein é o sexto, Jenson Button em ótima recuperação. Jenson Button largou na 13ª posição. Coulthard é o oitavo, Barrichello é o nono, Schumacher é o 10º. Felipe Massa permanece na 20ª posição. Mas vai ser por pouco tempo. Ele está virando um 29,5. O Durmus, por exemplo, que é o 18º, está virando um 32,6. Em 2 voltas ele chega lá. Porque o Heidfeld também está se recuperando, também parou nos boxes para trocar pneu. Muita coisa vai acontecer nessa corrida ainda. Isso porque ninguém escapou nas curvas de alta, na sequência de curvas de alta. Melhor volta do Raikkonen. Mais uma vez ele faz a melhor volta. São 9 voltas completadas no total de 58. Aí você vai vendo o Montoya que vem na 4ª posição. Ele já está 2,5 segundos atrás do Fisichella. Não está conseguindo acompanhar o Fisichella. E o Alonso permanece próximo ali. E só agora vai chegando aí o Mark Webber com o pneu traseiro direito furado. E o Jenson Button vai abrindo caminho, amigo. Ele tinha acabado... Ele passou o Schumacher, passou o Barrichello, passou o Coulthard e agora passou o Klein. Já ocupa a 6ª posição, Jenson Button. O carro mais rápido da pista. Jenson Button, ele não é o carro mais rápido da pista de volta, mas é aquele que vem apresentando melhores resultados de recuperar posições. Além de estar, como você mesmo disse, está mais pesado. Os dois carros mais rápidos permanecem sendo os carros, a McLaren do Raikkonen e a Renault do Alonso. Eles vêm ali trocando melhor volta com melhor volta. Você viu o Rubinho, vê o Schumacher? E todo mundo pisa na terra e pisa na grama. E você pode ver o seguinte, onde não tem essa área de escape, o autódromo é fantástico. A área de escape tem uma parte pintada. Sem recuperação de imagem. Jenson Button como ele vai para cima, tira, põe de lado. Faz tempo que a gente não vê tanta ultrapassagem assim. E é isso que é o grande barato da Fórmula 1. Olha o Sato, chega para lá. Deu um chega para lá. Ali no Monteiro, no Thiago Monteiro. Deu um chega para lá no Thiago Monteiro. Ocupando a 11ª posição. Mas fora isso, as partes que teriam que ser de grama, em alguns lugares a grama não pegou direito, em outros não existe nem grama, ficou na terra mesmo.
Então a pista está sempre suja. E complica a vida dos pilotos. Diga, Bassan. O Pierre de Pasquier, o homem da Michelin, está perdendo os cabelos brancos que tem, porque antes da corrida ele disse: eu só pedi para os pilotos não andarem na terra. E muita gente já passou ali por fora, né? Mas não é para andar na terra mesmo, né? A verdade é que não é para andar na terra, mas nem sempre o piloto consegue ficar nessa faixa mais escura aí, ó. Essa parte daí eles tentam, mas nem sempre eles conseguem. Aí você vai de carona com o Schumacher. Schumacher vem na 10ª posição. À frente dele está exatamente Rubens Barrichello. Vai vivendo uma de suas últimas 6 corridas depois de 6 anos na Ferrari. Esta aqui da Turquia. Depois, mais 2 semanas vem o Grande Prêmio da Itália em Monza. Pula uma semana, vem o Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps. Pula 2 semanas, 25 de setembro, Grande Prêmio do Brasil, Interlagos. A Fórmula 1 melhor do que nunca, chegando a Interlagos. Olha o Mike Tyson aí. Eu fico preocupado se ele resolver dar um soco num carro desse passando. Eu também falei com ele ali no grid de largada. Eu perguntei alguma semelhança entre o seu mundo do boxe e esse aqui. Eu falei, só o perigo, às vezes é parecido, mas aqui o perigo é um pouco diferente. Ultimamente está mais perigoso para ele do que dentro de qualquer carro de Fórmula 1. O grande perigo aqui é quando ele estiver olhando ali na mureta, alguém botar uma placa na frente para mostrar para o carro e tapar a visão dele. Aí que pode complicar a coisa. Ele é convidado oficial da organização. Foi um grande campeão, realmente. Fantástico pugilista, mas tem um final de carreira lamentável, insistindo em voltar e fazendo alguns espetáculos realmente tristes para quem foi um grande campeão. Falando nas corridas do Rubinho, esta é a de número 99, portanto em Monza, 99 pela Ferrari. Em Monza, ele completa a 100ª corrida na Ferrari. Estão completando apenas essas últimas 6 corridas, depois do Grande Prêmio do Brasil, dia 25 de setembro em Interlagos. Ele ainda vai correr no Japão e na China. E no ano que vem, vai acelerar a BAR. Vai ter uma equipe trabalhando por ele. Quem tem carro mais leve está pronto para parar. Com 12 voltas. 12 voltas completadas. Quem está parando agora está indo para 3 paradas. Fica claro que está indo para 3 paradas. É o caso do Alonso. Aqueles que andaram mais rápido no treino, os carros da McLaren e os carros da Renault. Se o Raikkonen não parar nas próximas 7 voltas, 6 voltas, partir para 2 paradas, aí então ele some na frente. Ele acaba de fazer uma volta mais rápida de novo, 1:26.013. A volta do Kimi Raikkonen. O Homem de Gelo vem voando. E o Alonso vem voltando agora. Voltou na frente do Button, que vinha aí na 6ª colocação. Globo, a gente se vê por aqui. Se agora, como ele pôs 10,1 de gasolina, 10,1 é muito. Pode ser que ele tenha mudado a tática. E agora o Fisichella. Ele faz uma segunda perna mais longa. Vamos ver o Fisichella. Os carros da Renault estavam leves realmente. 14ª volta e o Fisichella para por ali. E olha só como o Schumacher vem tendo problema lá. E aí bateu. Ele vinha se enroscando. O Heidfeld que vinha atrás dele, ele vinha se enroscando, forçando, ele aproveitou para entrar no box, entrou os 2 no box. Vamos os 2 para o box. Era o Mark Webber e o Schumacher, que o Webber vinha com uma volta atrás. Veja só a equipe trabalhando, troca o bico, já furou pneu, já bateu com o Schumacher, já praticamente tirou o Schumacher na briga da corrida. E com isso o Felipe vai tentando chegar. Ele foi o primeiro a ter problemas. Por questão de garantia, o Schumacher está trocando 2 pneus, hein? Olha só. O Schumacher está trocando 2 pneus. Está trocando ali, Burti, os 2 pneus traseiros. E um dianteiro também.
Exatamente, a gente sabe que por regulamento ele tem direito de trocar apenas um. Então, a não ser que eles consigam provar à FIA que havia necessidade realmente, por causa de um furo ou alguma coisa, eles vão ter que se explicar agora. Por questão de segurança, provando que os pneus não tinham seguro, não tinham condições. Mas, de qualquer jeito, ele fica para trás. Os 3 pneus são entregues aos comissários agora e vão para análise. Isso é estabelecido desde o início do ano. Desde ontem a gente estava avisando que o Grande Prêmio da Turquia, pista nova, desconhecida, pista suja, pontos de ultrapassagem, como disse o Felipe Massa, tem um pouco de cada pista. Tem curva travada, tem curva de alta, tem subida, tem descida. Tem vários pontos de ultrapassagem. 15 voltas apenas e muita coisa já aconteceu. Felipe Massa tem a 17ª posição, Rubens Barrichello é o 8º. Está 6 segundos, ponto 1 atrás do Coulthard. O Coulthard virou um 27,6. O Rubinho, que largou mais pesado, virou um 28,3. O Coulthard também tem uma sensação de que largou mais pesado. O Raikkonen é o primeiro e Montoya é o segundo. É o que a McLaren queria, colocando seus 2 carros à frente. Trulli é o terceiro, Alonso é o quarto e Jenson Button já vai para cima dele. Aí voando na pista, Jenson Button, que largou na 13ª posição. E aí o Schumacher tomando volta e eles estão tirando tinta do carro do Schumacher ali. É a Ferrari que, de dona absoluta das pistas, virou figurante. Principalmente nesta segunda metade de campeonato. E olha o Jenson Button como vem para cima do Alonso. E ainda não parou, hein? Tá muito bem na corrida o Jenson Button. É até legal, sabe, de ficar na expectativa do que pode a Ferrari fazer o ano que vem, que a gente sabe que a equipe já está trabalhando no carro de 2006, e fica essa. Assim como a gente vivia a expectativa, o Schumacher agora parece parar definitivamente. A gente vivia sempre a expectativa de ver uma equipe que viesse para derrotar a Schumacher, para derrotar a Ferrari. Agora a gente quer ver se a Ferrari tem condição de voltar para ser competitiva, como no caso agora a Renault e McLaren. Antes, quando o carro chegava nessa condição, ele abandonava a prova. Agora você vê as equipes normalmente trabalhando muito. Olha a repetição. E o X que ele foi dar, o Mark Webber botou por dentro e ele voltou para cima do Mark Webber. Deu o X ali, o Mark Webber botou por dentro, tá com a preferência da curva, tá por dentro, olha só. O Schumacher atravessou a roda da frente dele. Vou saber do Burt, o que você achou aí, Burt? Olha, é difícil de falar porque a imagem não deu para ver antes se o Schumacher tinha acabado de ultrapassar o Webber. Parece que não. Mas o Webber foi um pouco afoito, eu acho, de tentar ultrapassagem nesse ponto. E o Schumacher devia ter realmente prestado um pouco mais atenção, uma vez que viu, se tivesse visto o ataque do Webber, deveria ter tido mais cuidado. Então, eu acho que vai dar o que falar ainda, mas foi um pouquinho do erro dos dois. Não era o Webber que vinha ultrapassando o Schumacher, porque o Webber tinha parado no box. Era o Webber que vinha ultrapassando o Schumacher. O Schumacher cruzou na frente dele, ele ficou por dentro, botou o bico do carro, tá por dentro da curva, com o bico à frente do carro do Schumacher. E aí eles dividiram. E mesmo depois da batida, a gente não viu pneu nenhum deteriorado ali, né? O Schumacher trocou 2 pneus traseiros, ele chegou, tira os 2, bota um, tira da frente. O da frente ele não tem, ele trocou os 2 traseiros. Olha a comparação interessante, o Alonso e o Jenson Button. Throttle, esse verde é aceleração. O embaixo, brake, vermelho é o freio. Ó, os dois vão, essas são as curvas de alta, ó. Aí agora já muda a marcha, freia. Busca a aceleração total. Tá bonito, tá bonito. Você vai de carona com o Jenson Button e na frente tá o Alonso. O Alonso é o quarto, o Jenson Button é o quinto. O que se acelera, amigo. Pisa no freio. Aceleração. Deu ali uma telegrafada e deu gás de novo. Ficou bacana. Ficou bacana. E aí eles vêm para completar a volta. E o Trulli vai para o box. Trulli, que era o terceiro colocado, vai para a primeira parada dele. Para o primeiro reabastecimento. Raikkonen é o primeiro, Montoya é o segundo. O Trulli levava 12 segundos, ponto 6 de vantagem para o Alonso. Vai perdendo a posição para Alonso e para Jenson Button.
Barrichello vem na 8ª posição, Felipe Massa é o 13º. If you can't get past mix 3, we'll go one lap longer. Ouvi o que a equipe fala. Diga lá, Burti. Eu acho que ele falou que anteriormente a gente tinha pedido pro Button colocar na mistura 5, que acho que é uma mistura de mais rica em combustível, para tentar a ultrapassagem do Alonso. Agora que eles estão vendo que não é possível ultrapassar, pediram para voltar a mistura 3, que é menos combustível, e consequentemente parar uma volta depois para conseguir talvez aí sim fazer a ultrapassagem. Chegaram a perguntar para ele, se você não consegue passar, deixando para ele resolver, né? Se você não consegue passar, economiza. Exatamente. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Melhor volta é do Montoya, 1:25.420. Restando 39 de 58 voltas, um corridaço, o Grande Prêmio da Turquia. Aí você vai vendo ali o Massa abrindo espaço. Ele abriu ali para o Heidfeld. Ele estava na frente dele. Na 13ª posição, o Heidfeld na 14ª posição. Porque o Heidfeld viu uma volta atrás. Ele não vai brigar à toa ali. Felipe Massa em 13º, 16 segundos atrás do Ralf Schumacher, que é 12º. Barrichello em 8º, 5 segundos, ponto 3 atrás agora do Trulli, que é o 7º colocado. Raikkonen é o primeiro, Montoya é o segundo, Alonso é o terceiro, Jason Button é o quarto. Klien é o quinto e Coulthard é o sexto. Olha as RBRs aí, deixaram os outros passarem, deixa passar que nós estamos pesados. E agora, será que vai? Quando ele tentou tirar, pegou tráfego ali na frente. De novo, os dois acelerando. Cadê o freio? É uma curva que ali praticamente não conta. Olha como ele vai para cima. E agora foi para fazer a ultrapassagem, amigo. Impressionante o que está bem esse carro da BAR. Deixa eu corrigir ali, o Massa abriu ali para tomar a volta do Raikkonen, que era o primeiro colocado. Permanece ali, agora está na 12ª posição. Está atrás do Villeneuve, que é o companheiro dele, apesar de todo o problema que teve na largada. O Jason Button ocupa a 3ª posição. Fora as duas McLaren, é o melhor carro da prova. É o carro que vai ser do Rubinho na próxima temporada. Será o carro de Rubens Barrichello na próxima temporada. Aí você tem a câmera colocada no carro do Alonso. Você viu sumir de trás ali o carro do Jason Button, a BR do Jason Button. E ele já tinha feito ali a ultrapassagem. 20 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Chevrolet Celta 1.0 Flex Power. Restando 37 voltas. Outra vez o Raikkonen faz a melhor volta, 1:25.073. E Montoya vai para o reabastecimento. No centro ali, de costas para a imagem, o Ron Dennis. À esquerda dele, o Mansur Ojé, que é o acionista majoritário da McLaren. Deu problema ali no reabastecimento. Você viu que ele derrubou o mecânico ali na hora de sair. Agora é Button no pit stop. O Button que ganhou 6 posições, ganhou 10 posições, mas 4 foram por paradas ou por problemas, como o caso do Heidfeld, do Weber e do Massa. Agora ele faz o seu pit stop. É o melhor piloto na corrida nesse momento, desde o início, aliás. Melhor desempenho de quem largou na 13ª posição. E quando parou para esse reabastecimento, tinha a 3ª posição. Tá certo, tá a 20 segundos atrás do Montoya. A corrida das McLaren é completamente diferente das outras. Você está revendo aí. Vamos rever lá o problema do Montoya no reabastecimento. Mas primeiro vamos acompanhar a parada do Raikkonen. Olha lá o Mark Webber ali. Tá, já está outra vez com o pneu dianteiro. Traseiro direito é o segundo dele. Agora não pode mais.
10 cravados de combustível para o Raikkonen. Por enquanto vai voltando sem problema. Pelo cálculo, colocou 90 litros de combustível, o suficiente para 22 voltas. Aí vai voltando ali o Kimi Raikkonen. Você quer ver o que aconteceu? Aí no momento do reabastecimento do Montoya, vamos colocar aí. E aí, Burt, o que aconteceu aí? O mecânico que estava reabastecendo o carro tentou tirar, mas não conseguiu. Só que a falha, na verdade, foi do mecânico que segura a placa na frente é o carro que dá a ordem para o piloto poder sair do box ou não. Assim que o mecânico tentou tirar a mangueira, ele já liberou a placa dando o sinal verde para o Montoya. Então a culpa, na verdade, não foi do piloto, porque assim que ele vê a placa saindo, ele tem que ir. E foi tarde demais. Acho que foi uma falha apenas do mecânico em dar a ordem antes da hora. Pro piloto que interessa é aquela placa. Veja aí, olha só. Olha lá. Ele tirou e colocou de volta, né? O piloto então, que interessa não chegou a machucar ele não, porque... porque ele tá lá, ele tira, coloca, ele cai, o Montoya deu uma segurada. Deram sinal para ele deu uma segurada. Você viu lá o que aconteceu com o Mark Webber também na repetição. O Raikkonen é o primeiro, o Montoya é o segundo, o Alonso é o terceiro. Os três pararam. O Klier é o quarto, o Coulthard é o quinto. Os dois da RBR não pararam. A sexta posição é do Trulli, já fez a parada dele. A sétima posição é de Rubens Barrichello, não parou. O Rubinho disse ontem ao Pedro Bassan no final do treino que estava pesado. Já que os pneus Bridgestone não têm condições de competir com os pneus Michelin nesse circuito, ele tinha que tentar largar mais pesado. Ele tem a sétima posição, largou em 11º, vai fazer uma corrida controlada Rubens Barrichello. Fisichella é o oitavo. O Klier vai agora para a parada dele. O Coulthard vai ser aí um dos últimos a parar. Felipe Massa tem a 12ª posição. Está 18 segundos atrás do Villeneuve, que é o companheiro dele. A informação é de que o Coulthard vem na próxima volta. Então a volta 25 para o Klier e 26 na verdade parou na 23 e 24 para o Coulthard. E é um tempo muito curto para a equipe se preparar para um segundo pit stop, né? Normalmente são 2 voltas entre um carro e outro. O Coulthard parando, vão restar apenas Barrichello e Sato. Você se lembra que o Sato, como largou em último, foi punido porque ele demorou muito para voltar para o box depois da volta de classificação dele e atrapalhou a classificação do Mark Webber. Ele largou na última posição. Depois da volta de apresentação, ele foi para os boxes, combustível dentro. É para parar, vai ser o último a parar. Deve ser o último a parar. Villeneuve também parou. Portanto, apenas agora. Essa aí eu atropelei. Portanto, apenas agora o Coulthard, Barrichello e Sato. A equipe passava ali para o Button, o posicionamento dele está na 9ª posição. E Coulthard foi para o box. E Barrichello também. Então só o Sato que usou o expediente que a regra lhe permitia para colocar combustível. Então Rubens Barrichello era o carro mais pesado na pista. Ele e Coulthard eram os dois carros mais pesados na pista. E o Felipe Massa que quando você não pode reabastecer e trocar pneu junto. Mas o Felipe Massa, quando parou para recolocar o bico do carro, tem que ter reabastecido, porque era para parar na 19ª volta. Já estamos na 25ª. Ele está ali na 11ª posição. E a informação era cravada de parar na 19ª. Fez a melhor volta dele, o Massa agora 1:26.668. (33 voltas restando, 25 voltas completadas. Deu para ouvir aí, Burt? O engenheiro estava falando uma informação que eu acho que ele não acompanhou o que estava acontecendo. Ele estava dizendo que ele não podia perder mais tempo atrás do Trulli, que ele podia usar
o sistema de aumentar os giros para tentar a ultrapassagem, mas o Giancarlo agora já estava na frente do Trulli. Então, enquanto ele falava, a ultrapassagem já tinha acontecido. Era o Fisichella passando ali pelo Trulli, Fisichella ocupando a 4ª posição, o Trulli é 5º. Raikkonen e Montoya, os 2 primeiros. As McLaren dominando a corrida como era de se esperar. E depois vem as Renaults, Alonso em 3º, Fisichella em 4º. Depois das paradas, sendo restabelecidas as 4 primeiras posições. E depois o Trulli vem na 5ª posição, o Jason Button vem em 6º com a BAR. O Trulli vem com a Toyota, Jason Button vem com a BAR, depois vem o Sato com a outra BAR, o Coulthard em 8º com a RBR, o Clia em 9º com a RBR e Barrichello na 10ª posição. Felipe Massa é o 11º colocado. A diferença que ele tinha para o Villeneuve, quando o Villeneuve parou para reabastecer, ele ocupou esta 11ª posição. O Massa, só que o Massa ainda tem que fazer o reabastecimento. Ele parou na primeira volta para trocar o bico e, claro, pôs gasolina, porque ele ia parar na volta 19 pela primeira vez. E o Sato, que, como largou do box, largou cheio, está aí na 7ª colocação, está 1,9 atrás do Button, também faz uma boa corrida e com o carro bem pesado. A boa posição do Felipe Massa é que se ele conseguiu colocar combustível para compensar, ele tinha combustível para 19 voltas. Ele teria que levar até a volta de número 40, 39, para fazer 2 paradas. Então vamos ver se ele consegue, seria como se ele tivesse largado com combustível com uma parada só. Precisa ver se existe a capacidade no tanque para isso. Mas o que acontece é na segunda parada você colocar mais combustível do que colocaria normalmente. É isso que ele vai ter que fazer. 39ª volta seria normal para 2 paradas. Se parar um pouquinho antes, põe mais combustível, sai um pouco mais pesado para ir até o final. Ele tem que conseguir dar mais 2 voltas com essa gasolina para conseguir fazer uma só. Aí restando 32 voltas para o final. Você vai de carona com o líder do campeonato. Vem na 3ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. Real Universitário, para sempre um parceirão. Raikkonen é o primeiro, Montoya é o segundo, Alonso é o terceiro, Fisichella vem na 4ª posição, olha a briga aí. Olha só o Jason Button e o Sato. Aí vem os 2 carros da BR. E o Sato que veio lá da última posição, mas lembra que ele não parou, né? Ele entrou no box antes da largada, botou combustível e não parou. Vai para uma parada só. O Sato, ele já fez 27 voltas, tem mais 31 para fazer. Já fez 27,5, tem 30 voltas e meia para fazer. Vai para uma parada só. Cleve agora, o Button parou. O Button parou agora há pouco. O Button parou exatamente na volta 21. Não faz tão pouco tempo, mas já são 7 voltas. E o Sato está para parar. Então o Sato está virando 7 décimos mais rápido por volta. Está bem mais leve do que o Button. Está vendo ali a minada de parada? O mesmo acontece com os 2 brasileiros. O Barrichello é o 10º colocado. Está virando 29,3. Felipe Massa é o 11º, está virando 26,5. Felipe Massa está por parar e o Barrichello parou agora há pouco. Aí você vê o Jason Button na 6ª posição, o Sato em 7º. E bem mais leve. A BR do japonês Takuma Sato. Vem ali defendendo a posição. É sempre bem bom lembrar que o diretor esportivo dessa equipe é o brasileiro Gil de Ferran. Ele que está ali no comando ali, ó. Fica quieto aí. Não ataca não. Sossega aí. É muito elogiado o trabalho do Gil. É impressionante como ele é sério. Você vê a Minardi aí com problemas até para voltar para a pista. Mas o Gil, que a gente até pouco vê nos fins de semana de corrida, porque ele está sempre... Ó, o Felipe Massa finalmente agora vai para o boxe. Ele está sempre ali no meio do motorhome discutindo com os engenheiros.
A gente não acompanhou muito a carreira do Gil, é claro que acompanhou até ele chegar numa fórmula maior, mas a gente acompanhou na parte europeia da carreira dele, sempre muito elogiado como piloto. E depois nos Estados Unidos, onde foi que ele conseguiu suas grandes vitórias, a gente estava distante dele. Agora a gente vê a seriedade do trabalho e o Felipe tem problema. Tem problema ali o Felipe Massa e vai abandonar a prova. Vai abandonar a prova o Felipe Massa, ele parou. Teoricamente seria para fazer o reabastecimento, a imagem só foi buscar agora. Tem problema e vai ali. Sendo puxado para a garagem o carro do Felipe Massa. Estava muito animado antes da corrida, claro. E o Sato finalmente para. E tem carro passando reto. Aí o Sato parado para reabastecimento. E você vê lá o carro do Heidfeld. Nick, Riley, as Williams furam pneu, andam na terra, andam do lado de fora da pista, voltam. Será que tem mais pneu furado? Ah, rapaz. Que coisa estranha isso na curva de alta de novo. Os dois carros da Williams furaram 2 vezes o pneu traseiro direito. Olha o Felipe Massa aí. E aí o motor foi embora. E a Ferrari. No momento em que parou ali o Massa. Ele desce do carro. Joseph Leberer, que cuidava do Ayrton Senna, que agora cuida do Felipe Massa. O austríaco Joseph Leberer. Cuidava da preparação do Ayrton, da alimentação do Ayrton, e agora faz esse mesmo trabalho com o Felipe Massa. Balançou ali negativamente a cabeça. Luciano Burti, para você analisar ali. Impressionante como as Williams, os dois carros das Williams furaram 2 vezes o pneu traseiro direito. Impressionante, e agora é difícil até de explicar o motivo dos carros estarem furando o mesmo pneu. E você pode ver que é um problema da Williams, né? A gente não tem visto nenhuma outra equipe sofrendo o mesmo problema. Então, eu acho que, não sei se o pneu, devido à geometria da suspensão, se ele talvez torça mais do que os outros, que ele tenha mais esforço sobre o pneu, e isso acabe não agindo da forma que o pneu é projetado em termos de torção. Eles vão ter que estudar, mas eu diria que não é um problema fácil de ser encontrado. E no caso do Felipe, você pode ver que o motor já devia encontrar algum problema. E quando você entra para o box, agora você pode ver, quando você entra para o box, que você reduz a velocidade, a temperatura do motor sobe, e talvez na hora que subiu a temperatura, aí sim o problema veio à tona. Você vê o Heidfeld chegando ali no box, você vê a expressão do Pasquier. O de Pasquier é o diretor responsável pelos pneus Michelin. A câmera foi lá, focalizou, ele viu que estava sendo focalizado, ele fez o gesto típico de sei lá. O problema nosso não é o problema do carro. Sei lá o que está acontecendo. Vale a informação que a gente até já deu ontem, a Williams no ano que vem corre de Bridgestone. E claro que com os outros carros não aconteceu isso, é estranho, é como disse o Luciano, talvez um problema do ajuste, da geometria de suspensão da Williams, porque é uma pista no sentido anti-horário, então você faz muito mais curvas para a esquerda, principalmente as curvas velozes. Ou seja, o apoio do carro acaba sendo do lado direito, do lado que furou. Mas se não aconteceu isso nos outros, o erro é realmente da Williams. Fica claro isso, evidentemente. Falar em Luciano Burti vai estar no próximo final de semana em Londrina. Vem aí a 6ª etapa da Stock Car. Ao vivo na Globo, dentro do Esporte Espetacular. A corrida até a largada às 15:11. Em Londrina, Londrina vai ferver aguardando a Stock Car, a 6ª etapa. A Globo vai exibir, vai transmitir ao vivo para você. Vamos estar lá o Cacá Bueno, o Uber Horst, o Duda Pamplona, o Ingo Hoffmann, Juliano Lossaco, Luciano Burti, entre outros. Eu citei os 6 que são os 6 na ordem de classificação. 15:11, portanto, no próximo domingo, ao vivo na Globo, dentro do Esporte Espetacular, a Stock Car, a grande categoria do automobilismo brasileiro, dando show realmente. 26 voltas restando no Grande Prêmio, no agitadíssimo, muito bom Grande Prêmio da Turquia. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin. Pensou novo, nova Skin. Vamos colocar aqui, você está vendo a diferença do Raikkonen para o Montoya. O primeiro é o Raikkonen
Segundo é o Montoya, 11,8 a diferença entre eles. Aí a diferença do Raikkonen para o Alonso, 13,3. O Alonso está pertinho do Montoya, 1,4 só. A quarta posição é do Fisichella. O Fisichella está 21 segundos já atrás do Alonso. O quinto é o Trulli, o sexto é o Jason Button, o sétimo é Coulthard, o oitavo é Clean. Barrichello vem na 9ª posição. O Sato é o 10º. São os 10 mais bem colocados. Schumacher está fora, Felipe Massa está fora, Mark Webber está fora. São os 3 que não estão na corrida. É a Fórmula 1 chegando pela primeira vez à Turquia, Grande Prêmio de Istambul. Na verdade, a corrida fica fora da cidade de Istambul. Cidade de Istambul, uma das mais importantes na história do mundo. Capital de 3 impérios, do Império Romano, do Império Bizantino, do Império Otomano. Uma cidade que tem uma característica única. Uma metade da cidade fica na Europa, a outra metade fica na Ásia. E a corrida é do lado asiático. Atravessa-se por cima do Estreito de Bósforo. Todo mundo sai da Europa e vem para a Ásia. Todo mundo dorme na Europa e vem trabalhar na Ásia. Ao contrário, porque a cidade amanhece na Ásia e anoitece na Europa. Mas uma cidade fantástica com muita história. Monumentos importantíssimos. E aí o Schumacher voltando. Eu estava dizendo isso lá quando ele parou. Por que se faz isso? Com o novo regulamento, a ordem de entrada para a classificação é pela ordem do final da corrida. Já aconteceu com o Felipe Massa, com o próprio Schumacher. Então tenta se recuperar o carro. Por quê? O Schumacher ia ser o primeiro a entrar na pista no treino da Itália. Ao Alonso parando pela segunda vez. Agora, ele já vai entrar depois do Heidfeld, depois do Felipe Massa, depois do Mark Webber. Se alguém tiver mais um problema agora. E é muito ruim entrar. Quem entra mais cedo pega a pista mais suja. Por isso que os carros estão voltando nessas condições. Alonso, 12,3 de combustível. Olha, a dizer para ele, cuidado com a linha branca. 3 vezes. Cuidado com a linha branca, cuidado com a linha branca, cuidado com a linha branca. Porque quem passar do lado de lá da linha branca está cometendo uma irregularidade e toma uma punição de ter que cruzar pelo box. E olha, dito e feito, no primeiro pit stop eu imaginei que ele fosse mudar a tática. Parou na volta 13, ele teria que fazer 3 paradas, mas agora não. Antecipou até em uma volta a parada pela previsão do computador. E na 34 ele botou 12,3 litros de gasolina, que é para ir até o final. Felipe Massa conosco. Vamos ouvir do Felipe. O Felipe que estava esperançoso de uma grande corrida e tinha tudo para isso. Pois é, na primeira curva, né? O que aconteceu desde ali até agora? Na primeira curva eu tive um problema, o Heidfeld acabou jogando o carro em cima de mim. Para evitar o choque eu tive que sair da pista e acabei tocando em alguém, perdendo a asa da frente. Depois disso aí eu parei no box, troquei a asa, enchi o tanque para uma parada e o carro estava muito rápido, muito bom, vinha virando em torno de 26 a cada volta e mesmo nessa estratégia era possível chegar entre os 6 primeiros porque estava muito bom o carro e meu ritmo era muito bom também. Infelizmente o motor não aguentou e eu acabei tendo que parar. E o problema do motor você percebeu antes ou só na hora que entrou nos boxes? Não, na volta que eu entrei no box eu acabei perdendo rendimento, perdendo potência e voltei para o box, o motor já tinha quebrado. Aí o Felipe. Felipe Massa que trabalhou hoje e já trabalha depois de amanhã. Na terça-feira ele sai daqui direto para a cidade de Milão, de lá vai para Monza, porque já vai treinar na terça-feira na Ferrari, que será a equipe dele na próxima temporada. O Felipe vai treinar na Ferrari na terça-feira, ele e Barrichello. E na quarta-feira, ele e Schumacher. Uma situação fora do normal. Normalmente o piloto que é contratado por uma equipe espera até o final da temporada.
Mas como a Sauber, digamos assim, é mais ou menos uma equipe satélite da Ferrari, porque há muitos anos usa motor Ferrari, e o Felipe Massa é um piloto com um contrato com a Ferrari, correndo emprestado para a Sauber, e agora requisitado para ser o piloto oficial da Ferrari na próxima temporada, ele já vai treinar com a Ferrari nesta semana, terça e quarta-feira, no circuito de Monza, onde será a próxima etapa da Fórmula 1. Sendo que na quinta-feira ele volta para a pista treinando com o Sauber. E o curioso dessa história é que são duas marcas de pneus diferentes. E pneu é quem tem mais segredo. O fabricante de pneu hoje é quem guarda mais segredos na Fórmula 1. Olha o Fisichella agora. O Alonso fez a parada, agora é Fisichella quem faz a segunda parada dele. Fisichella ocupava ali a terceira posição. Vai trabalhar muito o Felipe Massa. Terça-feira trabalha na Ferrari, quarta-feira trabalha na Ferrari, quinta-feira trabalha na Sauber. Rubens Barrichello treina terça-feira na Ferrari. E aí o Fisichella, a televisão comeu mosca. Não botou ali o tempo do reabastecimento. E o Fisichella vai voltando. Restando 22 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams de Fórmula 1. Raikkonen é o primeiro, Montoya é o segundo, o Fisichella é o terceiro. Quer dizer, o Alonso vai voltar à terceira posição, agora o Fisichella em quarto. O Trulli é o quinto, Jason Button é o sexto. Coulthard na sétima posição, Klein em oitavo, Barrichello é o nono. Rubinho está virando 1,27,360. O Klein à frente dele está virando 1,27,370. Eles vêm na mesma balada. Só que a vantagem do Klein para o Barrichello é de 13 segundos, ponto 3. Essa é a briga pela última posição daquelas que valem pontos. O oitavo é o último que marca. Mas tem muita corrida pela frente. E hoje às 2:15 da tarde, Fausto Silva começa a comandar o show de atrações do Domingão do Faustão. Depois às 4 da tarde, vem a rodada do Campeonato Brasileiro, pegando fogo no Campeonato Brasileiro. Mais uma rodada importante no Campeonato Brasileiro. Às 4 da tarde sempre você acompanha um grande jogo ao vivo na Globo. Quer ver os jogos de hoje, por exemplo? Hoje tem Fluminense e Palmeiras, tem Paraná e Vasco, tem Brasiliense e Ponte Preta, tem Inter e Curitiba, tem Corinthians e Goiás, tem Flamengo e Paysandu, tem Santos e Figueirense, tem Fortaleza e Botafogo. Às 4 da tarde, a rodada do Campeonato Brasileiro para você. E depois volta Fausto Silva e a segunda parte do Domingão do Faustão. A vantagem de Raikkonen para Montoya é de 9,5 segundos. Do Montoya para o Alonso, aí Reginaldo, 31,8. É uma corrida, mas é bom lembrar que o Alonso já parou, né? O Alonso está muito perto do Montoya. O Montoya faz a volta mais rápida. Já estão mais leves os carros da McLaren. Montoya faz 1,24,997. Mas o Montoya está fazendo bem o seu papel na corrida. O que ele não fez no treino, que ele devia lutar para largar na primeira fila ao lado do Raikkonen, aí ele está fazendo na corrida. Tanto que está sendo muito rápido. Não, claro, não vai disputar a posição com o Raikkonen, mas o que ele tem é que abrir uma distância boa do Alonso para poder parar e voltar nessa segunda posição, que é perfeitamente possível com o tempo que ele tem hoje, nesse momento. Hoje não, nesse momento. De 34 segundos para o Alonso. Ele pode fazer essa parada perdendo um total de 29, mesmo pondo bastante gasolina. Mas quem está morrendo de rir é o Alonso. Porque ele tem 87 pontos no campeonato. O Raikkonen tem 61. São 26 pontos de diferença. Se terminar assim, o Raikkonen faz 10 pontos. Vai para 71. O Alonso faz 6. E aí vai para 93. A diferença cai de 26 para 22. Tudo bem, mas seriam 5 etapas para o final. Tem bastante gordura ainda para perder o Alonso. O negócio dele é esse. Se ele ficar assim, tá bom demais para ele, não é isso, Burti? Sem dúvida, eu acho que para o Alonso a gente sabe que o importante é marcar pontos. Óbvio que o ideal é sempre você vencer a prova, mas no caso dele ele não precisa mais disso, então é muito importante ele tá sempre tá terminando aí pelos 3 primeiros lugares, mesmo que o Raikkonen vença. Um detalhe interessante, Galvão, que eu queria ressaltar: quando você vai para a Fórmula 1 vai para uma pista nova, eles não têm o conhecimento exato do asfalto, se é um asfalto abrasivo, se é um asfalto liso. Por mais que eles tenham até um conhecimento teórico, na prática eles não têm a certeza.
E você vê que, na verdade, a gente sabia já que a Bridgestone tinha levado um pneu muito duro, mas você pode ver que a própria Michelin levou um pneu muito mais duro do que precisava, porque os carros agora, durante a prova, com o tanque mais vazio, o carro mais leve, o pneu vai desgastando, mas apresenta ainda um excelente desempenho. A volta mais rápida do Montoya agora é praticamente 2 segundos mais rápida do que a pole position. E você pode ver que quando o Fisichella, também reparei no pneu do Fisichella quando ele parou no box, o pneu estava praticamente novo. Então essa é justamente uma característica de uma pista nova, onde os fabricantes de pneu não têm o conhecimento ainda, e com certeza para o ano que vem eles devem trazer um pneu muito mais mole do que esse de agora. Olha o que está voando baixo o Montoya. Ele está fazendo volta rápida atrás de volta mais rápida. Ele fez 24.997, agora fez 24.770. Você viu como ele passou ali botando volta em cima do Sato. Está voando baixo o Montoya para fazer o trabalho dele. Quando parar, poder voltar na frente do Alonso para continuar protegendo a primeira posição ali do Kimi Raikkonen. Sobre esse assunto do Alonso, essa coisa de como coordenar, como administrar essa enorme vantagem que ele tem, o Reginaldo conversou sobre isso com o Briatore, com o Flávio Briatore, que é o chefão, o diretor e o chefão da Renault, o homem que pensa por todos ali. Não tem corrida que eu não converse com o Briatore, isso já de muito tempo, principalmente agora, né? Agora que ele é o papão aí, o homem para ser campeão do mundo, para fazer a equipe dele campeão do mundo. E a gente estava dizendo do perigo que tem o Alonso de, numa corrida qualquer, ele se precipitar, por ser um garoto de 23 anos, sendo que ele pode se esquecer aí no ímpeto de tentar mais vitórias, tá? Se esquecer de que ele só precisa chegar em terceiro e eventualmente até em quarto para ser campeão. E o Briatore disse, deixa que essa parte eu cuido bem. Disse, eu sei bem. Ele está muito bem em estudos. E o Montoya foi para a parada dele. Depois de dar 3 voltas fantásticas, o Montoya vem para a parada. Com folga, porque é 37,8 à frente do Alonso. O Montoya vai voltando, vai se aproximando lá do ponto de saída. Nesse momento o Alonso está contornando o S que traz para a reta. Montoya já voltou. Cuidado que toca aí a Jordan com a Minardi, hein? Só nesse momento. Agora o Alonso passou. É grande a vantagem do Montoya. Fez o trabalho dele muito bem feito, o Montoya. Nas 3 voltas muito rápidas que deu ali. Você viu lá o Dumbors com o Kartkian. E se o Montoya ficou 7,7 no box pela marcação que você viu na televisão, então saiba que o tempo, a perda total dele foi de 24,9, como ele tinha 37 de vantagem, em muita folga. Olha, a corrida vem aí para um momento importante, que daqui a pouquinho vem a parada do Kimi Raikkonen, a segunda parada do Kimi Raikkonen. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, a única em todos os estados do Brasil. E o Jenson Button continua acelerando firme ali. Está na 5ª posição. Uma grande corrida do Jenson Button, para quem largou na 13ª posição. Mais uma belíssima corrida. Aquele que pode ser o mais novo milionário absoluto da Fórmula 1, teria recebido, vou colocar no condicional, teria recebido uma proposta de 80 milhões de dólares. Você está vendo o Schumacher aí no reabastecimento, ele que está 5 voltas atrás. Ali 5 voltas o Schumacher não, o Schumacher ficou muitas voltas paradas. Ficou muitas voltas 5 voltas atrás do Massa. 19 atrás do líder. Da parada do Massa, ele está 19 voltas atrás. Ele tem que dar 5 voltas para poder treinar depois do Massa na próxima corrida. É isso que ele está fazendo na pista. Mas o Jenson Button teria recebido uma proposta de 80 milhões de dólares por 5 anos. Teria que tirar disso aí 16 para ele pagar a multa com a Williams. E isso se o Frank Williams não entrar no tribunal na Inglaterra com um processo de perdas e danos. O Frank já disse que entra. Mas por mês ainda tem sobra. Essa é a proposta humilde que fizeram para o Jenson Button ficar na BAR. Você acha que ele vai para Williams? Globo, a gente se vê por aqui.
Novo Chevrolet Celta 1.0 Flex Power. Vamos lá com 43 voltas completadas, restando 15. Tem fila para entrar no box. Trulli vai para o box. E na frente dele entrou o Albers. O Trulli vai para o box para fazer a segunda parada dele. Vamos ficar esperando a segunda parada do Raikkonen. O Jenson Button parou apenas uma vez também. O mesmo acontecendo com o Coulter, o Klien e Rubens Barrichello, que tem a 9ª posição. O Klien está virando agora um 27,4, o Rubinho está virando um 26,6. Está virando mais rápido, tentando tirar a diferença, mas ainda é grande, 13,7. A diferença de Klien, que é o 8º, para Barrichello, que é o 9º, Felipe Massa está fora da prova. Galvão. Diga lá, Bassan. E o Nick Heidfeld, há pouco saiu aqui do boxe e disse que a Williams poderia até ter continuado na prova, mas como não sabem o que aconteceu exatamente, por cautela, ele achou melhor parar. Já tinha trocado, já tinha furado o pneu, tinha trocado. E aí trocar o outro por questão de segurança, mas aquelas curvas de alta... Opa! O Fisichella ali, hein? Deu uma escapadinha o Fisichella. A 14 voltas do final, momento importante da prova. Tá pronta a McLaren para a parada do Kimi Räikkönen. O homem de gelo vai parar já já. E aí você vê Jenson Button. Tem uma proposta realmente fantástica. E seria o companheiro de Rubens Barrichello. Os dois correriam juntos na BR na próxima temporada. Que seria muito importante para o Rubinho até, né? Porque é mais um desafio. E um desafio numa situação diferente do que ele enfrentou com o Schumacher. Lá era aquela história do Schumacher é o primeiro piloto. Aí seriam os dois iguais. Olha o Kimi. Lá vem o homem de gelo para a parada. E agora, quem torce para a McLaren, quem torce por ele fica na expectativa. Imagina o Ron Dennis ali, o Mansur Ogier, os dois que estão ali esperando. Nessa parada joga todas as esperanças aí. O pneu tá bom, você vê que o pneu tá bom. 6,2 de combustível. Para por último, põe menos combustível, 13 voltas para o final. E agora aquela história, tomar cuidado com a linha branca ali, ó. Aí, cuidado com a linha branca. Passou pelo meio ali, nem se aproximou da linha branca o Kimi Räikkönen. E a gente está falando isso do cuidado, porque a saída normalmente a curva é muito suave, ou é em reta. Ali não, é uma saída em S. Que lembra demais o S de Interlagos, mas é idêntico a saída. 45 voltas completadas. E no próximo domingo, no Esporte Espetacular, dentro do Esporte Espetacular, às 15 para as 11, a largada da 6ª etapa do Campeonato Brasileiro do Stock Car em Londrina. Os motores vão roncar da Stock Car. A Globo vai transmitir ao vivo para você a 6ª etapa, que tem a liderança do Cacá Bueno. O Verhorst é o segundo, o terceiro é o Duda Pamplona, o quarto é o Ingo Hoffmann, o quinto é o Juliano Lossaco, o sexto é o Luciano Burti. São mais de 30 pilotos. Fantástica Stock Car no próximo domingo ao vivo para você na Globo. E aí o Coulter. Aí vai voltando o Coulter, fazendo boa corrida na RBR. E no Esporte Espetacular hoje, uma entrevista exclusiva do repórter Mauro Noves com o Robinho, que vai se apresentar no Real Madrid. O Luxemburgo já disse que ele não chega na condição de titular, vai ter que conquistar a posição de titular dele. Ali pra frente no ataque tem ele, tem o Júlio Batista que está chegando, tem Ronaldinho, tem Raul, tem o Owen. É o timaço do Real Madrid. Mas o Robinho fala das expectativas, para aquilo que ele espera desse passo importante na carreira para ser estrela do futebol mundial. No Esporte Espetacular, daqui a pouco o Robinho conversando com o Mauro Naves. Ele fala de família, diz que depois, quando casar, ele quer ter 8 filhos, o Robinho. Essa é uma das atrações do Esporte Espetacular. Neste domingo e no domingo que vem, ao vivo a Stock Car. Na 6ª etapa em Londrina, ao vivo para você. Aqui, 12 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Real Universitário, para sempre um parceirão.
Aí você está vendo o Rubinho parado. Ele estava na 7ª posição quando o Coulthard e Klein pararam. Então o Rubinho vai voltar agora. Brigando ali pela zona de pontuação, o Rubens Barrichello. Que é o que tem acontecido com a Ferrari nessas últimas corridas, tanto ele quanto o Schumacher, brigando muito para entrar na zona de pontuação. O Reginaldo já falou e a Ferrari praticamente ela entregou os pontos esse ano e já está trabalhando no carro do ano que vem. Os carros do ano que vem que terão Schumacher e Felipe Massa. Mas me disse o Rubinho que a equipe estava muito empenhada na luta pelo título de construtores, mas está difícil também. E o Rubinho no campeonato tem 31 pontos, está em 7º, 1 atrás do Ralf Schumacher e faz 2 corridas que ele não marca ponto. Jenson Button estava na 4ª posição, vai para o box. Largou na 13ª posição, estava em 4º. 6,1 de combustível a 11 voltas do final. Tá difícil o campeonato dos construtores porque a Renault tem 117. A McLaren tem 105. E a Ferrari tem 86. Se terminar assim, a McLaren só hoje faz 18. Iria para 123. A Renault faria 11. Iria para 128. A McLaren desconta um pouco, a briga fica entre as duas. Se o Rubinho conseguir fazer um ponto, já que o Schumacher não faz nada, a Ferrari ia para 87. Então, nesse momento, nessa posição, a Renault estaria fazendo 10 pontos. Só que o Fisichella parou antes e o Jenson Button acabou de parar agora. E a tendência é, na volta seguinte, o Fisichella está na frente do Jenson Button e aí fazer 11 pontos. 10 voltas para o final. Às 4 da tarde você tem rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, Fausto Silva e Domingão do Faustão. Depois, Fausto Silva e Domingão do Faustão. Às 4 da tarde, rodada do Campeonato Brasileiro. 58 voltas completadas. Aliás, 48, perdão. No total de 58. Raikkonen é o líder. Leva 20,9 de vantagem para o Montoya. Impressionante o Kimi Raikkonen. É um conjunto, Luciano Burti, que a gente podia dizer que nesse momento é fantástico, né? O carro da McLaren, o motor Mercedes, os pneus Michelin e o Raikkonen dirigindo num momento fantástico da carreira dele. É impressionante você ver o desempenho desse conjunto nessa prova. Eles estão passeando, na verdade, porque ele teve com facilidade andando na casa dos 25 quando forçava o ritmo, e agora ele já está administrando, e mesmo administrando ele consegue andar na casa dos 26. Enquanto que os outros, quando andam no 26, é porque estão num ritmo bom. Então, como você disse, Galvão, acho que a McLaren tem feito excelente trabalho, o pneu Michelin a gente sabe que é melhor, a Mercedes às vezes deixa a desejar em termos de durabilidade, mas acho que em termos de desempenho e de potência vem muito bem. E o Raikkonen, que tem uma comparação até muito forte, que o Montoya, a gente sabe que o Montoya é um piloto forte, mas o Raikkonen tem se sobressaído com facilidade. Então isso prova que o desempenho dele como piloto tem sido fantástico. Vamos lá, ele está em 6ª marcha, tirou o pé, pisou no freio, trouxe para a 3ª, acelera de novo. Pisa no freio outra vez, puxa a 2ª marcha, aí você está no carro do Montoya. A vantagem dele para o Alonso é de 10,5, 10,590. 2ª marcha e tome aceleração outra vez. O Raikkonen tem 21 segundos de vantagem para o Montoya, que tem mais de 10 para o Alonso. A McLaren vai dominando a prova. O Fisichella já é o 4º colocado. Como a gente avisava, explicava, o Button estava voltando do box. Alonso é o 3º, Fisichella é o 4º. Jenson Button é o 5º, Trulli é o 6º, Coulthard é o 7º, Klein é o 8º. Ficou mais difícil para o Rubinho marcar ponto, porque o Sato, quando o Rubinho parou, ele vinha em 7º, ele perdeu as posições exatamente para Coulthard, Klein e o Sato, que fez uma parada só. Ele largava em último. Ele, depois da volta de apresentação, antes da largada, botou muito combustível. Vamos ver se ele consegue fazer uma parada só, né? Aí você vai ver do Villeneuve, que é o 11º, atrás dele o Ralf Schumacher, que é o 12º.
É a briga desse momento aí na pista Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin. Pensou novo, nova Skin. Aí o Ralf sempre atrás do Villeneuve. Apenas 3 carros fora da prova. O Heidfeld, Felipe Massa e o Mark Webber. 2 carros da Williams e a Sauber do Felipe Massa. E o Schumacher também já pode parar, porque já fez o que tinha que fazer, né? Ele já superou o número de voltas do Webber, do Massa e do Heidfeld. E agora já fez o que tinha que fazer, porque para superar o do Albers, que está na pista, são 13 voltas. Aí nem tem tempo para isso. Restando só 8. Pode encostar. Você está de carona na Toyota de Ralf Schumacher. Aí o Ralf. Aí eles entram pela reta. Já tinha completado a volta número 51, Raikkonen restando 7 voltas. É uma questão de administrar e torcer para não ter problema na McLaren, como aconteceu em algumas provas, até já na penúltima volta. Olha aí o Schumacher. Pronto. O Reginaldo matou a charada. Foi para a pista. O primeiro a entrar na pista para treinar lá em Monza será o Mark Webber, o segundo o Felipe Massa, o terceiro o Heidfeld e o quarto o Schumacher. 4 pilotos rápidos começando o treino daqui a 2 semanas lá no Santuário de Monza. Trabalho encerrado, né? Agora é bater o ponto e ir para casa. É. Ele pega um avião pequenininho dele, vai embora, passa em casa, troca a mala e quarta-feira treina com a Ferrari junto com o Felipe Massa lá em Monza, na Itália. E o Jenson Button vem na 5ª posição. E aí você vê o Alonso, que é o terceiro. Líder do campeonato. Tá bom demais. Fisichella vem em quarto. O Jenson Button vai tentar botar pressão em cima do Fisichella, hein? Fisichella tá virando 1,26,2. E o Jenson Button virando 1,25,8. Vamos ter briga ainda por esta 4ª posição. Jenson Button ainda vai partir para cima do Fisichella, olha só. E lá vem ele. Grande corrida de Jenson Button. Largou na 13ª posição porque deu uma balançada danada nas curvas de alta no treino. Senão teria largado lá na frente entre os primeiros. Pela corrida que ele faz, vindo de 13º, estando aí em 5º e partindo para o ataque em cima do Fisichella com o carro inteiro no final da prova, Burt. Você se lembra a balançada que ele deu, quase saiu da pista, por isso largou em 13º? Tinha tudo para, na pior das hipóteses, brigar pelo pódio. Realmente, o Jenson tinha sido o segundo mais rápido no treino antes da classificação e a prova dele tem sido excelente mesmo, então... o engenheiro agora falando sobre que ele vai levar uma volta do Raikkonen, então para usar o Raikkonen para tentar se aproximar ainda mais do Fisichella. Mas o Jason ele e a BR vinham apresentando um excelente desempenho desde os treinos, cometeu aquele erro na classificação. E é impressionante mesmo agora o desempenho na prova. Eu acho que o emocionante mesmo agora para esse final vai ser... Eu acho que ele vai acabar chegando no Fisichella e deve ter disputa por essa 4ª colocação. Quem tomou a volta ali foi o Sato. Eles estavam falando com o Sato estava tomando a volta do Raikkonen. O Jenson Button está 54 segundos atrás do Raikkonen na 5ª posição. Lobo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams de Fórmula 1. Daqui a pouco o Esporte Espetacular e dentro, na sequência, tem o Auto Esporte. E depois do Auto Esporte, o Esporte Espetacular e o destaque do Esporte Espetacular. Uma entrevista exclusiva do repórter Mauro Naves com o Robinho, que está indo se apresentar ao Real Madrid.
vai se unir a legião brasileira lá do Real Madrid. Tem o técnico Vanderlei Luxemburgo, tem o preparador físico, o Melo, tem o coordenador técnico Marcos Moura, tem o Roberto Carlos, tem o Ronaldinho, tem o Júlio Batista, tem o Robinho. A legião brasileira do Real Madrid. O Robinho fala da vida, fala da expectativa dessa nova fase da carreira e diz até que quer ter 8 filhos. Destaque, portanto, do esporte espetacular. Pisou na terra ali. O piloto ali da Minardi Sato vinha ali. Já abriu o caminho e já foi embora. O Raikkonen virou um 27.999. O Montoya um 28.382. O Alonso um 27.063. O Fisichella virou um 26.6. O Jason Button virou um 25.8. Eu tô querendo esperar as McLarens passarem aqui, hein? Restando aí 4 voltas. Aí nós temos as diferenças dos vários trechos. Olha o carro da Minardi que vinha mais lento, sendo recolhido aí no box agora. 4 voltas restando para o final. 54 voltas completadas. Já passou completando a volta número 55 o Raikkonen. Mais 23 segundos vai passar o Montoya. Barrichello passa agora, completa mais uma volta, tem a 10ª posição. Olha o Montoya, amigo. Olha o que o Montoya foi arrumar faltando 3 voltas. Em primeiro plano o Mansur Rogé e um pouco mais à frente o Ron Dennis. Eles vão arrancar uma orelha do Montoya aí. Não perdeu posição por pouco. É, mas deu esperança ali pro Alonso, né? Olha só a diferença. O que o Montoya foi arrumar no finalzinho da prova? Restando 3 voltas para o final. Olha só, fazendo a ultrapassagem. Ah, ele foi tocado. Ele foi tocado ali, amigo. Ele foi tocado. Olha só, ele faz a ultrapassagem, mas também ele deixou numa... O piloto da Jordan que vinha ali atrás não ia frear nunca. Ele faz a ultrapassagem, toma ali à frente. Olha a reação do Ron Dennis. E aí o Flávio Briatore. Ficou na expectativa do Alonso passar o Montoya. Luciano Burti. Foi um erro do Thiago Monteiro, que recebia uma volta, né? Ou a segunda volta talvez. E deixou para frear muito tarde. Acho que o piloto que está levando a volta tem que tomar mais cuidado numa hora dessa. Então, totalmente culpa do Thiago. Não prestou atenção e podia ter... É a terceira volta que ele levava, na verdade. Então ele devia ter mais atenção de não prejudicar a corrida de alguém que vem para completar o pódio aí. É, dava a impressão que não ia frear nunca. E agora o Montoya, você viu a balançada que deu o Montoya. Foi na sujeira, trouxe os pneus sujos, os pneus já estão desgastados. E aí, estabelece-se o drama no final da corrida, 2 voltas para o final. Ficou ruim o carro do Montoya e tô com o Luciano. Realmente o Monteiro deixou para frear muito tarde. Tudo bem que o Montoya entrou na frente dele para fazer a tomada, já quase na curva, mas era isso que ele ia fazer. Ele tinha que saber que é isso que o Montoya ia fazer. E o Thiago Monteiro tem mais é que recolher o carro. Tá tomando 3 voltas do segundo colocado. Encosta, para, estaciona, deixa passar e volta. Já já o Raikkonen vai passar e quando ele passar vai abrir a última volta. Já vai limpando ali o pneu do Montoya, ele já vai conseguindo se sustentar na frente do Alonso. Voltou com o pneu sujo, teve que andar no ritmo forte para sustentar na frente do Alonso. Balançou, opa! Saiu de novo. Saiu de novo e perdeu a segunda posição. No curvão ele saiu. Saiu de novo e perdeu. Esse Alonso tem uma sorte, amigo. Ele dirige muito, ele ia demais, ele é um grande piloto. Olha o Montoya como foi passear lá no estacionamento. Pista suja, você viu a pista suja ali? Também como veio brigando
na sequência das curvas de alta. Eu tava para dizer que as curvas que nós esperávamos que muita gente saísse, não tinha acontecido nada. Na penúltima volta aconteceu, tira o segundo lugar do Montoya. E dá 2 pontos mais para Alonso. E a diferença cai 2 pontos. De 26 cai para 24. Vai cada vez ficando mais com a mão na taça. Vamos para o final da prova. Vem aí o Raikkonen. Vem com todo cuidado, com uma enorme vantagem de 24,6 para o Alonso. O Alonso é o segundo, Montoya é o terceiro, Fisichella é o quarto, Jason Button é o quinto, Trulli é o sexto, Coulthard é o sétimo, Clia o oitavo, são os que marcam pontos, Barrichello é o décimo. A McLaren está ali pronta para comemorar. Vai passar Kimi Raikkonen, o homem de gelo vem aí. Vem para mais uma vitória. Vem para a parte final da pista. Aí o Raikkonen. Vem com muita calma. A última volta dele foi 28,3. Vem trazendo com muito cuidado. Vem apontando na reta. Vence Kimi Raikkonen, o grande prêmio da Turquia. Em 1 hora, 24 minutos, 34 segundos, 454 milésimos. E aí vem o Alonso. E o Montoya desesperado atrás dele. E cai no colo do Alonso, o segundo lugar. Alonso é o segundo colocado, Montoya é o terceiro. Os 3 primeiros já recebendo a bandeirada. Fisichella vem sustentando ali a 4ª posição. Jason Button vem perto dele, faz o S de chegada. E aí Fisichella para marcar mais 5 pontos no campeonato. É o 4º colocado, Jason Button é o 5º. Aí a vibração contida do homem de gelo. Ergue o braço direito. Mas já deve estar informado, deve estar dizendo, mas esse Montoya nem para me ajudar a arrumar mais 2 pontos. 1 volta e meia para o final. Trulli já cruzou, é o 6º. Depois vem os 2 carros da RBR, Coulthard na 7ª posição. Cli em 8º. Barrichello já recebeu a bandeirada 1 volta atrás. Chegou na 10ª posição. Mais uma vez a Ferrari não marca pontos. E mais uma vez que o Rubens Barrichello não consegue marcar pontos. E o Schumacher ficou pelo caminho. Raikkonen, Alonso, Montoya, Fisichella, Jason Button, Trulli, Coulthard e Klien. Os 8 mais bem colocados. Barrichello na 10ª posição. 24 pontos agora, vantagem de Alonso para Raikkonen, restando 5 provas no campeonato. Dia 25 de setembro tem Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. Voltamos já já. Yes, Kimi, he was struggling with a flat-spotted tyre and it got away from him and Alonso was able to take the place. Aí aquela fleuma britânica da McLaren, dá parabéns. Já sabe que explicando o problema do Montoya, qual foi o problema do Montoya, o Alonso chegando em segundo, o Montoya em terceiro, já voltamos com o pódio. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando. Aí imagens, a torcida que sofreu muito com um trânsito terrível, um caos total, para chegar aqui ao circuito de Istanbul Park. O momento da chegada do Raikkonen. O Raikkonen somou mais 10 pontos, foi para 71. O Alonso somou mais 8, foi para 95 pontos. A classificação do campeonato tem 95 do Alonso, 71 do Raikkonen, 55. Schumacher ainda é o terceiro. O 4º passa a ser o Montoya com 40. O 5º é o Trulli com 39. O 6º, Fisichella com 35. O Ralf Schumacher é o 7º com 32. E o Rubinho cai para a 8ª posição no campeonato com apenas 31 pontos. Felipe Massa permanece com 8 pontos no campeonato. Nos construtores, 130 pontos para a Renault, 121 pontos para a McLaren. Brigam pelo título dos pilotos e pelo título dos construtores. De camisa branca ali no meio, o Norbert Reuck, que é o diretor da Mercedes, responsável pelos motores da McLaren. Raikkonen, Alonso, Montoya, Fisichella, Jason Button, você está acompanhando a classificação da prova. Trulli, Coulthard e Klien, os 8 mais bem colocados. Barrichello ficou na 10ª posição. Reginaldo Leme. O Fisichella foi quem mais posições ganhou no campeonato. Ganhou 2, passou de 8º para 6º. Agora, a sorte mesmo foi, mais uma vez, do Fernando Alonso. Escapou aí
2 pontos que pularam no colo dele no finalzinho. O Montoya trabalhou direitinho, na verdade até a penúltima volta, houve aquele toque por erro do Monteiro, deve ter afetado o carro, mas de qualquer forma, aí o Montoya pressionado acabou passando reto, não sei se por algum problema do carro ou por simplesmente um erro dele, mas isso comprometeu. Olha, chegando ao pódio aí, o Kimi Raikkonen agora tem 5 vitórias e 4 poles no ano, contra 6 vitórias do Alonso e também 4 poles. Aí vamos, mais uma vez, ouvir o hino da Finlândia. Aí, portanto, o hino finlandês. E repetindo o que aconteceu na última corrida. Deu um salve à rainha. O hino britânico. Aí o pódio, vamos à entrega dos prêmios. Montoya nada satisfeito. Nem poderia estar, né? Em hipótese alguma. Primeiro-ministro Erdogan. Como nós dizíamos, ele apareceu antes da corrida. Burt, bela corrida, Burt. Excelente o desempenho do Raikkonen e da McLaren. Eles vêm fazendo o necessário agora para tentar brigar pelo campeonato. Porém, como você ressaltou durante a transmissão, a Renault e o Alonso também já estão pensando no campeonato, principalmente não tendo que vencer a prova, e fizeram mais do que preciso, chegando na segunda colocação, herdaram a segunda colocação no final. Então, em termos de campeonato, o Alonso fez o que precisava. E agora vamos ver Monza, Galvão, porque a Ferrari tem testado bastante lá, a Bridgestone, consequentemente, tem testado bastante, e quem sabe para Monza o Rubinho possa ter um carro para brigar pela vitória. Muito bem, recebendo o troféu o Raikkonen, o Ron Dennis, e aí está o Alonso. Deixa eu fazer aqui a chamada já para daqui a 2 semanas. Grande Prêmio de Monza, Grande Prêmio da Itália em Monza. Agora são 5 corridas para o final. Em 2 semanas o Grande Prêmio da Itália em Monza. Pula uma semana o Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps, dia 25 de setembro. Todo mundo em Interlagos, Grande Prêmio do Brasil. Você estão indo a Interlagos acompanhando ao vivo na Globo, Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Depois Japão e China. Campeonato que se encaminha realmente para o Alonso. Estou apostando que vai decidir em Interlagos dia 25 de setembro, hein? Estou apostando que vai decidir dia 25 de setembro em Interlagos. Na festa ali para o Homem de Gelo, toma um banho de champanhe. As emoções da Fórmula 1 vieram pela primeira vez a Turquia, a cidade de Istambul, que já foi Constantinopla, que já foi Bizâncio, que já foi capital do Império Romano, capital do Império Bizantino, capital do Império Otomano, e que recebe pela primeira vez agora a Fórmula 1. Daqui a 2 semanas, a Fórmula 1 volta no Grande Prêmio da Itália. Domingo que vem, no Esporte Espetacular, tem a 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car, ao vivo, direto de Londrina. Às 4 da tarde hoje, claro, rodada do Campeonato Brasileiro ao vivo para você. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Até daqui a 2 semanas de novo com a Fórmula 1. Globo, a gente se vê por aqui. Tchau.